Às vezes eu me pergunto se mais alguém sente isso. A sensação de estar vivendo uma fase estranha da vida. Você não é mais adolescente, mas também não se sente totalmente adulto. As pessoas começam a perguntar sobre carreira, dinheiro. Hoje em dia eu sou casada, mas não tenho filhos e também não tenho muitas conquistas. Atualmente estou desempregada e por falta de vendas e de apoio das pessoas, precisei colocar minha loja de crochê em pausa. Ainda assim, continuo confiando que Deus está preparando o meu caminho. E de alguma forma, parece que todo mundo espera que você já tenha um plano. Mas e quando você não tem? E quando você ainda está tentando descobrir quem é? Ultimamente, tenho pensado muito nisso. Quando eu era mais nova, imaginava que aos 24 anos teria muito mais certezas. Achava que existiria um momento em que tudo faria sentido. Um momento em que eu acordaria sabendo exatamente qual caminho seguir. Mas a verdade é que esse momento nunca chegou. E talvez ele não exista. Talvez crescer seja justamente aprender a viver sem ter todas as respostas. Uma das coisas mais difíceis dessa fase é a comparação. Porque você abre as redes sociais e vê pessoas viajando, pessoas tendo grande casamento, pessoas comprando casas, pessoas construindo carreiras, pessoas parecendo extremamente felizes. E sem perceber, você começa a medir sua vida pela régua dos outros. Você começa a pensar, será que eu estou atrasada? Será que eu estou perdendo tempo? Ou será que fiz escolhas erradas? Mas quanto mais eu observo as pessoas, mais percebo que ninguém mostra suas incertezas. Ninguém publica os momentos em que chorou no banheiro. Ninguém mostra as noites em que ficou acordado pensando no futuro. Ninguém mostra os medos, sabe? A gente compara os nossos bastidores com o palco dos outros. E essa comparação nunca é justa. Outra coisa que percebi é que existe uma pressão enorme para transformar cada hobby em negócio, cada talento em profissão, cada paixão em produtividade. Parece que todo mundo precisa gerar resultado, dinheiro, status, reconhecimento. Mas às vezes a gente só quer existir, só quer aprender algo novo, só quer viver uma experiência sem precisar transformá-la em sucesso. Eu sinto que minha geração carrega um peso muito grande. Nós temos muitas possibilidades do que nunca, mas também mais escolhas do que nunca. E escolher significa abrir mão. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem perdidas, porque existe medo de escolher errado, medo de desperdiçar tempo, medo de olhar para trás e se arrepender. Mas será que existe mesmo um caminho perfeito? Ou será que estamos tentando encontrar uma certeza que ninguém possui? Recentemente comecei a pensar na academia de uma forma diferente. Quando estou treinando, os meus pensamentos desaceleram. Eu paro de pensar no futuro por alguns minutos. Não importa onde eu vou estar daqui a 5 anos, não importa o que ainda não conquistei. Naquele momento só existe o próximo exercício, a próxima repetição, o próximo passo. E talvez a vida funcione assim também. Talvez a gente esteja tentando enxergar o topo da montanha quando deveria prestar atenção apenas no próximo passo. O crochê me faz pensar nisso também. Quando começo uma peça, ela parece distante do resultado final. Às vezes tenho vontade de acelerar, às vezes acho que não está ficando bonita. Às vezes erro e preciso desfazer. Mas eu continuo, ponto após ponto, sem conseguir enxergar perfeitamente o resultado. Mesmo assim, a peça surge. Mesmo tendo colocado minha loja em pausa, o crochê continua sendo algo importante para mim. Ele me lembra que nem sempre os resultados aparecem no tempo que esperamos e que isso não significa que devemos desistir de quem somos ou do que amamos. Também tenho encontrado conforto nas pequenas companhias do dia a dia. Percebi o quanto meu filho de pelos me faz companhia. Em muitos momentos, graças a ele, eu não me sinto 100% sozinha. Talvez a vida seja parecida. Talvez a gente não precise enxergar o desenho completo. Talvez seja suficiente continuar fazendo o próximo ponto. A verdade é que eu ainda não tenho todas as respostas. Ainda tenho dúvidas, ainda me comparo, ainda sinto medo do futuro às vezes. Mas eu estou começando a aceitar que talvez ninguém tenha a vida tão resolvida quanto parece. E talvez a maturidade não seja ter todas as respostas.
Talvez seja aprender a conviver com as perguntas. Então, se você está assistindo isso e sente que está perdido, talvez você não esteja perdido. Talvez você apenas esteja crescendo. E crescer, muitas vezes, significa caminhar por estradas que ainda não conhecemos. E tudo bem, sabe? A gente não precisa descobrir a vida inteira hoje. Talvez seja suficiente continuar caminhando. E o sol se despede mais um dia. E eu também me despeço de algumas cobranças. Nem tudo está resolvido. Nem tudo faz sentido ainda. Mas amanhã haverá um novo amanhecer. E por enquanto, isso é o suficiente.